Oi gente, tudo bom com vocês? Como prometido, eu vim aqui trazer para vocês aquele conteúdo maravilhoso que eu prometi para vocês. E o primeiro conteúdo maravilhoso aqui no nosso canal, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no nosso dia a dia, em pessoas que têm convivido com a gente, que é a depressão, tá gente? Vamos falar um pouquinho da depressão. Eu tenho alguns casos de suicídio na minha família e pessoas próximas a mim que acabaram tirando a própria vida, e eu achei que era um assunto muito interessante para a gente abordar, principalmente para nós adultos, né, que convivemos com pessoas e precisamos entender um pouco sobre esse assunto, porque muitas das vezes as pessoas elas não sabem lidar com o depressivo. Às vezes a pessoa tem um comportamento diferente, ele muda o comportamento dele e a gente não sabe lidar com aqueles certos assuntos, não consegue lidar com aquela pessoa. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa se tornou uma pessoa insuportável, uma pessoa desprezível, mas não. Às vezes tem um mal que está no coração dela, no pensamento dela, que é a depressão, que ele é um mal, é uma doença muito ruim. E eu resolvi contar com a ajuda do psiquiatra, Dr. Jairo Coutinho, aqui do Rio de Janeiro, que ele vai trazer pra gente umas respostas, umas perguntas que eu fiz, uma entrevista online que a gente está fazendo. Por causa da pandemia a gente não pôde estar presente pessoalmente, mas estamos aqui para trazer essas perguntas e trazer para vocês dúvidas que muitas das vezes não conseguem lidar com o depressivo ou não consegue conviver com o depressivo porque acha que o depressivo é uma pessoa insuportável ou uma pessoa desprezível, como eu falei. E tá aí a primeira pergunta para o Dr. Jairo Coutinho, que ele vai se apresentar aqui no nosso canal, e fazer uma pergunta para o senhor, Dr. Jairo. Algumas perguntas, né? A gente fez um questionário de 5 perguntas e ele fez pra gente 5 respostas das nossas perguntas, né? Uma das nossas perguntas, a nossa primeira pergunta é com qual idade nós podemos perceber o aparecimento da depressão no adulto? Quando começa a aparecer no adulto os sintomas depressivos? E muitas das pessoas não sabem e nem entendem, né? E quais os sintomas devemos estar atento nesses casos dessas pessoas que se modificam, que o comportamento delas se transforma em outros comportamentos? Então, assim, essa seria a primeira e segunda pergunta ao Dr. Jairo. Ana, muito obrigado pelo seu convite para participar do seu canal e conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante como é a depressão. Mas antes gostaria de parabenizá-lo por abrir esse espaço para conversar sobre a questão da saúde mental, da saúde emocional, que são temas muito importantes e muitas vezes deixados para o segundo plano, seja por tabu, por preconceito, ou achar que é uma questão de fraqueza que não vale a pena ser enfrentada. Mas antes, gostaria de me apresentar. Sou Jairo Coutinho, psiquiatra, psicoterapeuta, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas em sua primeira pergunta, você levanta a questão de que em que idade podemos perceber o aparecimento da depressão nos adultos. Primeiro, vamos partir da seguinte ideia. Depressão não tem idade. Ocorre em idosos, ocorre nos adultos, ocorre nas crianças, ocorre nos adolescentes. E, inclusive, nesse momento, com a pandemia, o número de casos de depressão praticamente duplicou em nosso país, levando, inclusive, lamentavelmente, em muitos casos, ao suicídio. Inicialmente, nós precisamos distinguir se é uma depressão, uma tristeza, um luto. No luto, inclusive, que é uma questão hoje muito presente em nossas vidas, dada as perdas de amigos, de parentes, de colegas, em função da Covid, há uma reação natural. É um momento de tristeza natural e que o organismo, a nossa mente, se prepara emocionalmente para elaborar a perda vivenciada. Leva algum tempo, mas naturalmente a pessoa se recupera e volta a ter a vida normal. Guarda uma lembrança, claro, mas sem que ela traga sofrimento permanente. Quando
esse luto se torna muito permanente, muito intenso, você não encontra forças para vencê-lo, afeta o seu dia a dia, modifica as suas rotinas, aí sim, deixou de ser luto e passou a ser um quadro de depressão. Então, doutor Jairo, quais os sintomas e os sinais que as pessoas começam a apresentar quando estão depressivas? Quais são os sinais que a gente deve estar atento a esses aparecimentos de comportamento diferente dessas pessoas? E a nossa quarta pergunta é: por que algumas pessoas aparentam a depressão depois dos 40 anos? Por que isso acontece? Sabemos que não tem idade, né, para depressão. Ela começa na infância, ela começa na adolescência e na fase adulta também, que a gente sabe que tem muitas pessoas que começam a apresentar sintomas depressivos adulto. Mas eu tenho visto alguns casos de pessoas que depois dos 40 começam a apresentar sintomas depressivos. A tristeza é uma reação emocional natural frente a um insucesso na vida, uma perda de um emprego, não conseguir passar numa prova, achar que um amigo não lhe recebeu bem, achar que magoou alguma pessoa, ou até mesmo vendo um filme que o toca emocionalmente, lhe traz esse sentimento, que é um sentimento necessário para a vida. É um momento em que você vai parar um pouco, diminuir o seu ritmo de atividade, pensamento, e vai fazer com que você reflita, elabore aquela situação e, em um certo tempo curto, você volta a viver a sua vida como antes. Na depressão é diferente. Você passa a viver uma tristeza profunda, você tem problemas de insônia, muitas vezes você não consegue levantar-se da cama, não consegue ter estímulo para fazer as coisas, não tem ânimo para viver a vida, não sente graças nas coisas da vida e muitas outras situações dessa natureza. Também é um sofrimento permanente, profundo e que acaba por afetar o seu cotidiano, muitas vezes a sua vida de trabalho e mesmo a sua vida no seu dia a dia, na sua casa e com seus familiares. Agora é importante pensar, depressão tem cura. Depressão é uma doença que é tratável e que tem cura. Agora você também levanta uma questão da maior importância, que é a pergunta de como ajudar uma pessoa que está em depressão a buscar ajuda. É muito importante mesmo. Muitas vezes a pessoa que está em depressão, ou mesmo em ansiedade ou transtorno, é difícil buscar tratamento, porque ela não percebe o sofrimento como enfermidade, por vergonha, por receio de se expor para outras pessoas ou por muitos outros motivos. Um diálogo calmo, franco e aberto sobre as mudanças de comportamento, demonstrando que compreende o que a pessoa está sentindo, é essencial para que aquela pessoa se sinta acolhida e apoiada. Colocar-se no lugar da pessoa pode fazer uma grande diferença e mesmo sendo profissional, o apoio das pessoas próximas, sendo um bom ouvinte, uma companhia afetuosa, pode ajudar no dia a dia de quem está com transtorno. Ouvir mais do que falar. Apoiar para que ela compreenda a necessidade de cuidar das emoções que tem prejudicado o seu cotidiano. Colaborar para aceitar uma ajuda profissional e entender que uma ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. E lembre-se, agir, colaborar nesse momento, salva vidas. Mais uma perguntinha para o senhor, que seria a última, que é a nossa quinta pergunta. E eu gostaria de perguntar ao senhor que quando a depressão chega numa certa idade, se ela está ligada à aparência, né? Principalmente para as mulheres. A gente sabe que o homem, ele não se importa de estar um pouco acima do peso, ele não importa de estar com os cabelinhos brancos. Lógico que tem alguns homens que sim, que se preocupam com sua aparência. Só que na grande maioria não. Mas nós mulheres, a sociedade, ela nos cobra muito. Nos cobra por estar acima do peso, nos cobra por estar com o cabelo branco, nos cobra por, às vezes, estar sem maquiagem ou estar com o cabelo escovado.
Então, será que muitas das vezes a depressão, depois dos 40 ou dos 50 anos, ela não vem aparecer por causa disso? Pela aceitação da sua aparência? Responde pra gente aí. Ana, você coloca uma outra questão que é da maior relevância, que é o aparecimento de depressão em mulheres a partir de uma certa idade, ao perceberem mudanças no seu corpo que a desagradam. É algo que afeta a autoestima e que, de uma forma permanente, duradoura, essa autoestima mais baixa faz com que possa desencadear processos depressivos. Que, evidentemente, além de cuidar de si, buscar a aparência que a agrada, sobretudo, é fundamental, mas também, se porventura esse sentimento de autoestima baixa, de desagrado, de tristeza, começa a afetá-la, afetar o seu dia a dia, afetar o seu relacionamento com as pessoas, com seus familiares, no trabalho, com seus amigos, aí é preciso buscar uma ajuda profissional. Porque sentir-se belo, sentir-se com autoestima lá em cima, muito mais uma questão psicológica, de saúde emocional, do que propriamente uma questão da beleza exterior. Bom, Ana, gostaria de finalmente agradecer essa oportunidade, esse espaço que você abriu no seu canal para discutirmos essa questão tão importante como a depressão. E, claro, tenho a convicção de que nós gostamos do tema, pelo contrário, nós abrimos, na verdade, uma frente de diálogo. E me coloco à disposição de você e das pessoas que nos assistem para que possamos continuar e responder as questões que estão em aberto, que com certeza são muitas. Até uma próxima vez. Dr. Jairo Coutinho, ele faz atendimento também online. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo para que vocês vão até a rede social dele e assistam os pedacinhos de vídeo que ele coloca lá, que ajuda muito no nosso dia a dia. Ele fala de relacionamento tóxico, de obesidade, ele fala sobre o que a depressão pode afetar no nosso dia a dia. Ele fala muita coisa legal. Ele fala da depressão nessa era que a gente está vivendo, nessa pandemia. E assim, vale a pena assistir, tá bom? Então, espero vocês lá. E que vocês venham assistir os próximos vídeos, que tá super bacana. Ainda mais para vocês mulheres que gostam de saúde, gostam de coisas relacionadas à cirurgia plástica, à bariátrica e a muito mais que eu venho tentado buscar com profissionais aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, gente! Beijo, até logo!